Sim. É o que a gente fala muito, né? A empresa, ela tem a cultura do dono, é a cara do dono, né? Então, se o dono ele é tumultuado, toda hora toma uma decisão, muda aqui, muda lá, é aquela coisa instável e a galera não sabe direito o que tem que fazer, etc. A equipe toda da empresa, ela entra nesse fluxo e acaba tendo um reflexo disso. Então, assim, não adianta eu fazer um puta de um trabalho com a equipe se o líder, ele não aceita essa evolução, entendeu? Porque você vai fazer esse trabalho, a equipe vai contribuir, ela vai evoluir, mas depois ela vai voltar para o que era antes. Então, na verdade, esse tipo de mudança, ele acontece de cima para baixo, sempre, de cima para baixo. Quando a empresa, ela entende que ela precisa mudar, é um processo de mudança e aí vai se transformando e aí a galera começa a absorver essa mudança e aí muda. Se a empresa quer que a equipe mude, mas os gestores não mudam, cara, não adianta. Esquece, abandona, porque não vai fluir. Você vai ter uma puta de uma equipe ali para trabalhar que vai depois ser toda desmotivada por causa disso. Então, é integrado. Você não consegue fazer só um ou fazer só outro. O que pode acontecer, às vezes, que é muito comum acontecer, é ter um gestor que às vezes está realmente muito atribulado, tem muita coisa para fazer, ele ainda não conseguiu sair da operação, ele está ali operacional, está executando muita coisa, e aí ele delarga um pouco a equipe dele. Então, ele esquece um pouco de cuidar da equipe, as contratações não são tão assertivas assim, ele não tem uma equipe muito boa de trabalho, ele não tem uma equipe muito assertiva, e acaba tendo muito retrabalho. Então, isso pode acontecer sim, tá? Aí sim, compensa, porque se o cara já tem uma cabeça boa, compensa fazer uma estruturação para isso. Aí você trabalha a equipe, e a equipe sobe e acompanha o líder. Nossa, é muito semelhante com o militarismo, porque tem um ditado no militarismo que é o seguinte: a tropa é o espelho do seu comandante. Então, o comandante, quando ele é muito omisso, ele é muito preguiçoso, ele acaba passando isso para sua tropa. Então, você percebe que é que eu sou militar, apesar de não parecer, entendeu? Ele é bombeiro. Apesar de não parecer. Bombeiro. Então, a gente nota, né, que, por exemplo, quando o comandante ele é um pouco fraco, né, de serviço assim, você repara até no dia a dia do serviço. Você cuidado! É um quartel fictício. O quartel não, é uma coisa fictícia. Quando você pega um comandante que não põe muita cara, assim, pros problemas, não põe muita mão na massa ou não consegue desenrolar algumas coisas, você repara que isso reflete na tropa e você percebe que a tropa fica até meio preguiçosa, assim, sabe? Ela parece que ela adquire os defeitos ali do comandante, sabe? E é muito... Eu linkei na hora que você falou ali, muito da hora. Não, mas é exatamente isso, cara. É o processo hierárquico. E é o espelho mesmo. A psicologia diz isso, né, cara? Você vai copiar um modelo que você tem. Cara, o chefe, ele sendo bom ou ele sendo ruim, ou ele sendo um bom chefe ou um mau chefe, mal que eu diga assim, um líder ruim, né? Ele é espelho. Todo mundo vai replicar aquilo que ele faz. Sim. Aí vai a ideia da criação, seu pai e filho. Seu filho, agora eu vou fazer diferente porque meu pai fez assim. Quando a gente tá adulto, a gente acha que faz, né? Mas não faz. A criança, ela se espelha muito no pai. Então, esse é um processo de espelhamento mesmo, modelo. Se meu pai toma atitude assim, a criança absorve isso também. É o comportamento que a gente aprende por absorção, né? Sim. Ô Fabrício, assim, agora mudando completamente de assunto, e voltando numa coisa que você falou lá no começo do papo, você falou que existem empresas que fecham não pelo problema de organização, não pelo problema de burocracia, mas pela parte de tributação e tal, do governo. Você tem algum exemplo? Assim, não precisa citar nomes, né? Mas em que situação que o governo ou a tributação, né? Que acaba sendo o governo, né? Que acaba causando esse problema. Como exemplificar pra gente? Bruno, eu peguei uma empresa recente que ela saiu de uma microempresa para uma empresa de médio porte. Eles mudaram uma fábrica, né? E aí, como eles estavam para vender apenas localmente, né, dentro de Londrina. E daí fizeram uma expansão para vender regionalmente. Só que é uma empresa da área de alimentos carnes. E quando eles fizeram essa transação, eu entrei na empresa depois. Eu não estava na empresa antes, né? Então eles fizeram por conta deles. Aí que eles foram começar a entender. Sim, é um processo muito drástico. Né? A taxa de imposto mudou completamente, porque quando eles fizeram a mudança de regime da empresa, né, da microempresa, aumenta pra caramba.
A questão de folha, só de folha foi mais 27% de aumento em cima. Aí entrou com uma baita de uma legislação em cima de regularização da PAR, né, da vigilância, e assim, trouxe uma morosidade para o processo, trouxe encareceu muito o processo de fabricação deles. Porque daí ele não podia só simplesmente fabricar ali com um regimento básico ali de regras de vigilância sanitária e vender. Ele teve que fazer toda uma adequação de estrutura, adequação de pessoal, treinamento, e o investimento foi absurdo. E qualquer coisa que você faz é uma taxa absurda que você paga, né? E é um produto com uma margem muito baixa, então você tem que vender muito do produto para você poder ganhar pouco. Então, assim, o volume... E aí, assim, o que acontece? A empresa não deu conta de prosseguir e teve que regredir. Por quê? Porque o processo de expansão ele não foi muito bem planejado. Então, assim, a quantidade de imposto e taxa e etc., e burocracia que recaiu sobre a empresa, sem a empresa conseguir fazer a expansão, de levantar o número de clientes que ela precisava, né? Porque daí é um investimento da área comercial também, porque daí contrata vendedor, contrata carro, desce para Curitiba, Maringá e faz expansão para o Paraná inteiro. Isso exige um capital muito grande. E a empresa, esse capital, ela acabou investindo esse capital nas adequações e tributos para isso e acabou prejudicando a área comercial. E daí o que acontece? O processo, você não consegue evoluir o processo, né, o faturamento na velocidade que você precisa para entrar dinheiro. Então, acaba prejudicando. Então, esse daí é um caso, né? Já teve casos que não era meu cliente, mas eu já vi também. Mudou a legislação da empresa, ela teve que fazer uma revisão geral ali em cima de... Mudar a legislação, você quer dizer, tipo, mudou, sei lá, ela atuava num setor, começou a atuar em outro? Como assim? Não, simplesmente o governo às vezes lança uma lei nova. Tá. E aí você tem que refazer um monte de coisa de estrutura dentro, você tem que mudar a forma como você faz, e aí tem tudo que você fez para trás, né? Você tem que sair readequando todo para trás, para daí ficar dentro da política nova, né? Sim, entendi. Então, tem essas questões legislativas, assim, elas são bem, bem complexas, assim. Isso afeta muito mais a questão para as empresas do segmento ambiental, agrícola, essas coisas, né? Que mexe com a alimentação, tem muita coisa também. Tem um controle muito rígido, né? Não, interessante, eu tava pensando assim, mas nesse caso, tem alguma solução para o cara não parar de crescer? Sei lá, às vezes ao invés dele vender, ter a indústria dele em um local e vender para o Brasil todo, diversificar a indústria, abrir sei lá, uma filial em outra região, como que funciona daí? Para não precisar pagar, às vezes, que nem a gente tem um ICMS, né, que precisa de cada estado é diferente, às vezes ele vai vender para outro estado, muda. Como que ele pode solucionar esse problema daí? Aí a gente tem que traçar uma estratégia realmente, para saber qual que é o melhor caminho para isso. Porque cada segmento é diferente, depende da forma de atuação, você vai atuar de forma digital, você vai atuar, tem que ser presencial, se você tem... Cara, depende muito, assim, né? Então, assim, nesses casos, o que a gente faz? A gente senta na mesa, entende qual que é o desafio e aí a gente faz uma análise geral. Então, a gente traça uma estratégia para isso. Aí a gente faz o levantamento tributário, a gente faz um estudo tributário para saber quais são as melhores soluções, onde que eu vou pagar menos imposto, né? Se é deixar uma matriz, o pau quebrando na matriz, ou se é fazer várias filiais. Cara, tem o lance da distribuição, entrada, saída de material, recebimento, distribuição, né? Tem a questão da mão de obra. Às vezes, você acumular mão de obra em um lugar só é melhor, se acumular mão de obra em vários locais é diferente. É mais difícil de fazer isso quando você tem uma fábrica, né? Às vezes você cria uma fábrica só para produção e outros centros para fazer a distribuição disso. Então, assim, tem algumas estratégias sim que a gente pode pensar, mas a gente tem que entender o segmento da empresa, quais são os objetivos e como é que faz esse processo. Mas, basicamente, faz uma análise de distribuição comercial, né, de onde que teu cliente está e o que você quer ali naquele momento. Às vezes a gente chega a fazer alguns testes piloto ali na região para saber se realmente viram ou não. Então, assim, sempre pesquisa é um bom caminho, cara. Sempre quando você vai expandir, abrir, é um bom caminho. Para entender o lugar que você está entrando. Às vezes você acha que vai dar uma puta de uma ideia, vai vender pra caramba, chega lá e não vende nada. Né? Então, assim, fazer uma pesquisa... Isso aconteceu comigo até, né? Eu estava para abrir, na pandemia, fui abrir uma empresa, um cowork familiar. E aí, pesquisando, faz levantamento, conversa com um monte de gente, né? Não, vai lá, mete ficha, vai dar super certo. Eu vou lá, eu vou te apoiar. Eu conversei com um monte de gente, cara, com um monte de gente. E aí eu conversei com uma pessoa, a Cris Consulter, e aí falei, cara,
conversando com ela, faz uma pesquisa. Aí eu pensei, eu fui fazer uma pesquisa. A pesquisa, cara, apontou que ninguém ia no negócio. Não ia dar certo o negócio, cara. Mas como assim coworking familiar? Como que seria? É um coworking que você pode trabalhar e levar filho. Então, ele tem um espaço de trabalho, tem um espaço integrado que a família trabalha a família com o filho, e tem um espaço que é só das crianças, né? Entendi. Então, você conseguia trabalhar, tipo, a época do home office, né? Você podia trabalhar e aquele criança quebrando apartamento, quebrando casa, e você tira de dentro de casa e leva para outro ambiente. Aí vai quebrar a firma. Vai quebrar a firma. E, na verdade, assim, eu tinha entendido que era um negócio bom. As pessoas que eu conversei entenderam que era um negócio bacana também, que iam dar apoio. Na verdade, no final, não ia dar apoio, não ia dar nada, né? Então, assim, é analisar muito bem o que você vai fazer e traçar uma estratégia para aquilo ali, né? Perfeito. Ó, o Fabrício, chegou uma pergunta aqui capciosa para você, tá? Eu acho que a gente já até comentou durante o episódio, mas só para fazer o corte. Fazer o seguinte, ó. Como fazer a gestão... Calma que eu errei a pergunta. Como organizar a empresa para otimizar resultados e reduzir custos? Uma pergunta de ouro, né? Porque todo mundo quer saber. Né? Todo mundo quer saber, né? Vamos ligar para a mãe de Nádia. A gente precisa realmente... Quando a gente fala em otimizar recursos, a gente está fazendo o quê? A gente está pegando qualquer ferramenta que ela tenha na empresa, seja ela humana ou não, e tirando o máximo dela, né? Às vezes a gente tem lá uma ferramenta na empresa que a gente não usa o potencial todo que ela tem, né? Às vezes você contrata um puto profissional e você está passando tarefa básica para ele. Ele consegue produzir muito mais do que ele está produzindo, né? Então, assim, a gente aplica algumas ferramentas. Eu, especificamente, eu trabalho com ferramenta do Lean, né? O que é isso? O Lean é uma metodologia baseada na Toyota, né? Na metodologia Toyota do Japão. E a gente trabalha com essa redução de custo para otimizar esses processos. Então, a gente faz um acompanhamento do processo de qualidade e aplica alguns processos estatísticos para analisar essas questões. Então, a gente pega lá o processinho, faz o mapeamento desse processo. Então, a gente identifica atividade por atividade. Quando eu falo atividade, é assim, vou fritar um bife, né? Vamos trazer isso, fritar um bife. Então, o que eu vou no açougue, eu compro o bife, levo para casa, tempero o bife, ligo a frigideira, ponho o óleo, põe o bife na frigideira, certo? Sequência de atividade, é um processo. É como você faz. Se você botar o bife na frigideira antes de ir no mercado, você fudeu, né? Não tem, Não tem. E às vezes a galera faz isso, né? Então, assim, a gente faz esse mapeamento, ele serve para isso. Então, a gente faz esse mapeamento para saber se o cara realmente tá ligando a frigideira só depois que ele tá com o bife temperado na mão, ou se ele tá ligando a frigideira antes, gastando um puta de um gás, eu tenho que ir no mercado comprar o bife, né? Aí eu lá, desliga a frigideira, já vai, entendeu? É o TDAH, né? Muito comum, muito comum. Então, a gente faz esse mapeamento todo de processo, atividade, de toda a operação da empresa e aplica as ferramentas que a gente tem no Lean, que a gente analisa aí percentual, produtividade, quanto tempo, por exemplo, quanto tempo que a operadora fica sendo usada uma empilhadeira, por exemplo, né, num depósito. Uhum. Se o cara usa a empilhadeira 8 horas por dia, cara, ela tem um custo. Se ele usa 8 horas por dia, deixa ela ligada, conversando meia hora ali, meia hora aqui, meia hora lá, ele não trabalha 8 horas. Ela está trabalhando 5 horas por dia. Uhum. Você já tem uma redução de custo. Então, esse monitoramento de processo, né, de atividade mesmo ali na prática do que está acontecendo, a gente faz. E a gente aplica essas ferramentas de diagnóstico e a gente consegue entender onde que dá para reduzir custo. Que em vez de eu gastar gás na empilhadeira para 8 horas, eu vou começar a comprar menos gás, né? Então, a gente começa a reduzir custo e a gente começa a usar melhor esses processos,